Oi, gente! Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia helenística. Essa é uma série em que eu vou contar para vocês o mito grego ou o helenismo por trás de cada um dos 12 signos do zodíaco. E na aula de hoje nós vamos nos dedicar a comentar sobre o mito grego por trás do signo de Capricórnio. O mito de Capricórnio é provavelmente um dos mitos mais famosos do mundo ocidental, que inspirou a cultura, as artes e a música do Ocidente. Sobretudo, um escritor escocês que nasceu no século XIX, em 1860, chamado James Matthew Barrie, que ele é conhecido pelas iniciais J.M. Barrie ou J.M. Barrie. Para as pessoas que nunca ouviram falar em James Barrie, ele foi o criador do Peter Pan, ou como se pronuncia em inglês, o Peter Pan ou Peter Pan. E do livro foi adaptado pelos estúdios da Walt Disney em Hollywood, Califórnia, e se transformou na história de longa-metragem de animação do Peter Pan. Então, muitas pessoas provavelmente já assistiram a este filme da Disney, o Peter Pan, mas não estão muito familiarizadas com o Pan histórico do qual o James Barrie bebeu dessa fonte para criar o Peter Pan. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar do Pan histórico, que é o personagem histórico que está por trás da constelação de Capricórnio. Então, Capricórnio em grego se diz egóqueros. Eu escrevi aqui na lousa tanto egóqueros em caixa alta como em caixa baixa, porque algumas letras do alfabeto grego, quando são escritas em caixa alta, são escritas de um jeito e em caixa baixa podem mudar. Então, egóqueros significa cabra chifruda ou um bode chifrudo. Ou pode significar também o deus cornudo. Então, o deus cornudo de egóqueros, ele vai influenciar boa parte do imaginário do paganismo ocidental, de diversas culturas diferentes. E aqui vocês podem ver que algumas letras em caixa baixa não mudam e outras mudam. Então, nós temos aqui um alfa, um iota, um rama, um ômicron, um kappa, um epsilon, rho, ômega e sigma. Então, na caixa baixa, o rama, ele muda, ele fica parecendo um Y em caixa baixa, mas o rama, ele não tem som de Y em grego, mas sim de G aqui. Então se fala egóqueros. O alfa e o iota, quando juntos numa sílaba, eles são som de E. Então não se fala aigóqueros, não é aigóqueros, é egóqueros. Egóqueros, entendeu? O alfa e o iota juntos eles têm som de E. E o epsilon, ele em caixa baixa, ele fica parecendo um E. Ele tem som de E mesmo. O rho em caixa baixa é parecido, ele tem som de R. E o ômega, tomem cuidado quando vocês pronunciarem essa letra grega, porque em grego se fala ômega e não ômega, como os brasileiros falam. Ômega, ômega 3. Em grego não, é ômega a pronúncia. É uma paroxítona e não uma proparoxítona. E o sigma, quando é em grego uma palavra que termina com sigma, na caixa baixa vai ser escrito com esse sigma aqui, que parece um C cedilha.
da língua portuguesa. Na caixa alta, em grego, não se acentua as sílabas, a não ser que seja uma vogal no início de uma palavra, mas não é o caso aqui. Agora, na caixa baixa, se aplica a acentuação gráfica, então é o ômicron que recebe a acentuação gráfica. Então, isso significa que é uma proparoxítona, se pronuncia egóqueros. É uma proparoxítona, egóqueros, e não egoqueros ou egoqueros. É egóqueros. É por isso que se aplica a acentuação gráfica em caixa baixa em grego. É justamente para na hora que nós lermos as palavras, nós possamos saber qual é a sílaba mais forte. O aniversário de Capricórnio começa a partir do dia 17 de janeiro e se conclui no dia 15 de fevereiro anualmente. Essa data aqui é baseada no zodíaco sideral, pois a astrologia helenística antiga é um sistema de astrologia genuinamente sideral. Então, se é genuinamente sideral, isso significa que a astrologia helenística também faz o ajuste das efemérides à precessão das estrelas ou à precessão dos equinócios. E dentro desse canal nós recomendamos a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, que é a Ayanamsha que nós utilizamos para todas as coisas, tanto na astrologia védica como na astrologia helenística. Então, essa data aqui é baseada na constelação de Capricórnio. Então, anualmente, o Sol ingressa na constelação de Capricórnio no dia 17 de janeiro e se retira dessa constelação no dia 15 de fevereiro. É um ciclo anual, todo ano ele faz isso. Então, em outras palavras, para você ser considerado capricorniano ou capricorniana, ou como se fala no linguajar técnico, para você ser considerado alguém que tem o Sol posicionado na constelação de Capricórnio, você necessariamente precisa ter nascido entre 17 de janeiro a 15 de fevereiro. Se você não nasceu entre 15 de janeiro a 17 de fevereiro, você não é considerado capricorniano ou capricorniana pela astrologia helenística sideral. Na astrologia helenística, para você ser considerado alguém que tem o Sol em Capricórnio, você precisa ter nascido entre 17 de janeiro a 15 de fevereiro. Aqui na lousa, vocês veem o desenho da constelação de Egóqueros, do bode chifrudo, do Capricórnio. Então, na astrologia helenística, as constelações são catalogadas de acordo com as letras do alfabeto grego. Então, a primeira letra do alfabeto grego é o alfa e a última é ômega. Como eu falei para vocês lá atrás, lembra? Não é ômega, é ômega. Então, a ômega termina o alfabeto grego. Então, na astrologia helenística, uma constelação é um conjunto de estrelas fixas. Então, a estrela fixa de maior brilho ou maior magnitude vai receber o nome de alfa, porque ela é a primeira letra do alfabeto, então ela é a primeira estrela, é o primeiro brilho que a gente vê no céu. E a estrela de magnitude mais baixa, a gente vai denominar de ômega. Então, vai seguir a ordem do alfabeto grego. Então, a segunda letra de maior magnitude nós chamamos de veta. A pronúncia em grego é veta, não é beta. Ok? É alfa, veta. Isso aqui tem som de V em português, tá? Não é som de B, é V. Então, a alfa e veta de Egóqueros estão localizadas aqui, que é a cabeça da cabra. E aqui é o rabo de peixe. O que vai diferenciar essa cabra
do carneiro da constelação de Áries. Então, o grifo do signo de Áries e do signo de Capricórnio são muito parecidos, são dois cornos ou dois chifres. Pode ser de chifre de carneiro ou corno de bode. Aqui no caso é um corno de bode. Só que com o adicional de que nós temos uma cauda de peixe. E lá em Áries não tem cauda de peixe. Então o grifo de Capricórnio é um chifre com uma terminação, parecendo um rabinho de peixe. Porque é o rabinho de peixe representando que essa parte do céu é como os gregos entendiam a parte do dilúvio dos céus. É a parte do dilúvio, das águas, de muita, muita, muita água. O dilúvio que Zeus mandou para castigar a humanidade por causa do orgulho da humanidade. Então, a cauda de peixe faz referência à região das águas no céu. Em 538 a.C., foi o ano em que aconteceu a queda da Babilônia. Por que é importante comentarmos sobre a Babilônia num vídeo de astrologia helenística? Porque a origem do zodíaco veio da Babilônia. E a capital da Babilônia na época era Babel, famosa pela sua torre. Então foi especificamente em Babel onde foi criada o zodíaco que nós utilizamos hoje. E a língua da Babilônia era o acádio. Então, os 12 zodíacos originalmente eles foram pensados na língua acádia, que é também conhecida como o assiro babilônico. Aí foi no ano de 538 a.C. que o Império Aquemênida, que é o primeiro império persa, e o segundo império zoroastriano, eles vão invadir a Babilônia para acabar com o paganismo assiro-babilônio, ou paganismo acádio, e impor o zoroastrismo na Babilônia. Então, o zodíaco da Babilônia vai ser levado para a Grécia nessa época. Porque a Babilônia sabia que a Grécia era tão politeísta quanto a Babilônia. Então, vai ser entre 538 e 323 a.C. que vai surgir o que nós conhecemos como a astrologia helenística. Então, os gregos vão adotar o zodíaco da Babilônia e vão catasterizar no firmamento celeste histórias que são genuinamente europeias. E mais especificamente, histórias que são genuinamente gregas, que vão influenciar a astrologia mundialmente. Então, vai ser em 323 que vai acontecer a morte de Alexandre III da Macedônia, mais conhecido como o Alexandre o Grande. E o Alexandre o Grande, ele morreu na Babilônia. Antes da morte dele, ele levou o zodíaco da Babilônia, agora com roupagem helenística, para a Índia, durante as suas campanhas de helenizar a Ásia, sobretudo o subcontinente asiático. Então, antes de Alexandre, a Índia já utilizava as 27 nakshatras, que são genuinamente nascidas na Índia. Elas são genuinamente drávidas, de uma etnia da Índia chamada Drávida. Então, os drávidas usavam as 27 nakshatras e também utilizavam os 12 signos solares. Só que, com os drávidas, eles pensavam que os 12 signos solares eram o corpo do senhor Vishnu, que é Drávida, seccionado em 12 partes. Aí depois do período helenístico ter influenciado a astrologia védica, é que a astrologia védica vai adotar
o zodíaco da Babilônia com roupagem helenística para si. Então vai ser depois de 323 que a astrologia védica vai fazer um sincretismo com nakshatras drávidas e com os 12 zodíacos da Babilônia com roupagem helenística. Em 146 a.C. vai ser o ano em que a República Romana vai invadir a Macedônia, sobretudo a Península Grega, e vai romanizar a Grécia. Lembremos que a Grécia nessa época não era unificada como nós conhecemos hoje. Existiam várias cidades-estado que eram independentes entre si, e o que unia essas cidades era a língua grega e a crença no helenismo. Então, Roma vai romanizar a Península Grega e também vai absorver completamente o helenismo e a astrologia helenística. Então, vai ser nessa época que a astrologia helenística vai ser traduzida para o latim e depois vai ser traduzida para as línguas latinas, como o português, por exemplo. E em 762 depois de Cristo, já na Idade Média, vai ser quando o califado abássida, que é um califado islâmico, isso aqui já é após o nascimento do Islã, no Oriente Médio. Eles vão conquistar o Império Abássida, o califado abássida vai conquistar o que restou da Babilônia e eles vão reerguer a cidade de Babel, vão reconstruir Babel e vão renomeá-la de Bagdá, que vai ser a capital do Iraque. Então, os árabes vão traduzir o zodíaco da Babilônia, que inicialmente foi pensado na língua acádia ou no assiro-babilônio, que é uma língua semítica, assim como o árabe. O califado abássida vai traduzir esse zodíaco para o árabe ou para a língua arábica. Então é por isso que, se vocês checarem atlas astrológicos das constelações zodiacais, vocês vão ver que basicamente em todas as constelações zodiacais existe pelo menos uma estrela fixa com um nome em árabe, como é o caso de Capricórnio. A estrela alfa da cabra cornuda se chama Al-Giedi. Al-Giedi em árabe, Al significa artigo em árabe, né? O artigo A, e Gied significa a cabrinha. Significa a cabrinha. Capricórnio é, na astrologia helenística, dedicado a Pan. P-A-N. Pan. Ao deus Pan. Pan é filho de Gaia. Quando no helenismo se fala que determinada pessoa é filha de Gaia, significa que ela não tem uma origem nobre, que ela vem, na verdade, dos pastos, que ela vem dos bosques, dos campos, ou até mesmo de dentro de buracos, como, por exemplo, no mito grego do signo de Escorpião, os gregos acreditavam que aquele escorpião que matou o Órion veio de Gaia. Então, no Yavana Jataka, os gregos dizem no Yavana Jataka que Capricórnio e Escorpião regem buracos, porque dos buracos é onde saem as criaturas de Gaia. E com o acréscimo de que no signo de Capricórnio, Yavana Jataka também comenta que Capricórnio rege bosques. E é exatamente nos bosques onde o Pan é encontrado. Outras versões da história vão dizer que Pan é filho de Hermes, que é o nome grego do planeta Mercúrio. Só que é simbólica essa genealogia, porque existe a alquimia dos 5 elementos. Então, na astrologia helenística, o elemento Terra é conhecido como Gaia. Então, é o planeta Hermes que rege o elemento Terra, que rege Gaia. Então, por isso que existe essa suposta confusão sobre a genealogia de Pan, se ele é filho ou de Gaia ou de Hermes. Ele é filho de todos os dois.
O que no fundo os gregos querem dizer é que ele é filho da terra, que ele veio dos pastos e dos bosques. E o Pan, em grego, significa pastor. E ele, não pastor no sentido de ministro cristão, pastor evangélico não é esse pastor. É pastor no sentido que Pan segura uma flauta feita de bambu e de junco, em que cada bambu tem um tamanho diferente. Então ele toca essa flauta para chamar os animais do bosque. Mais especificamente, os gados caprinos e os gados arietinos, que são mais especificamente esses tipos de animais que os gregos frequentemente encontravam Pan. Pan era sempre encontrado com gados arietinos e caprinos. Então, os arietinos, o que são gados arietinos? Arietino é o quê? É quando a ovelha cruza com um carneiro e gera um cordeiro ou um cordeirinho. Então, isso é o que é chamado de gado arietino. E é por isso, inclusive, que o signo de Ares é chamado de Ares. E no português de Portugal, ou no português europeu, se traduziu como carneiro. Na minha humilde opinião, a tradução do português europeu está mais correta, porque em grego, Ares significa carneiro. Gado arietino é um gado composto por carneiro, ovelha e cordeiro. E já o gado caprino é composto por uma cabra que cruza com um bode e gera o cabrito. Então isso é que é o que chama de gado caprino. Então são esses os animais que frequentemente eram vistos com esse pastor portador de uma flauta, o Pan. Então o Pan, ele era muito talentoso e ele fazia roupas com pele de carneiro, com lã de carneiro, de ovelha, pele de cabra, e ele mesmo vestia essas roupas para se proteger do frio. Ele fazia elmo com o chifre do bode. Então é por isso que nas cerâmicas gregas o Pan é representado como tendo chifres, mas não é que ele tem chifres de fato, é porque ele fabricava roupas e elmos através da pele desses animais que ele ficava vigiando. E a montaria do Pan era um carneiro ou um bode, enquanto os outros indo-europeus usavam o cavalo como montaria, o Pan vai usar o carneiro. Então é por isso que nas cerâmicas gregas, os gregos representam Pan como tendo pernas de carneiro ou de bode e também o casco de um carneiro ou de um bode. Mas não é que ele era um ser híbrido de fato, é porque ele era sempre visto montando um carneiro ou um bode. Então, para não ficar muito redundante, os gregos pensaram que era melhor pintar na cerâmica o Pan como tendo um corpo híbrido, para ficar mais fácil de lembrar, mas o que originalmente era isso, é que ele era um pastor. E o Pan, ele vai ficar muito famoso entre os gregos por ser o homem que conseguiu dominar os titãs sem levantar uma única arma, sem levantar uma única espada, sem levantar um único arco ou uma flecha, mas só com o seu grito. Então, o Pan era visto pelos bosques normalmente nu. Ele vivia de maneira indígena, exatamente como os pagãos da Europa viviam. Então, ele vivia sempre nu e ele tinha um falo ou um pênis muito grande. Provavelmente o pênis dele tinha 22 centímetros. E ele tinha uma ereção com muita facilidade. E pelo fato que ele já andava sem roupa, então ele era visto sempre montando um carneiro e sempre estando de pênis ereto. Então,
o Pan ficou do lado dos deuses do Olimpo e contra os titãs durante a Titanomaquia, que foi uma guerra histórica que aconteceu de fato, verídica, em que os olímpicos destronaram da Grécia os titãs, sobretudo o rei dos titãs, que é o Cronos, e a rainha dos titãs, que é a Reia. Então, Cronos é um dos nomes gregos do planeta Saturno e Reia é um dos nomes gregos do planeta Vênus. Então, Saturno e Vênus, para a astrologia helenística, são melhores amigos por causa dos titãs. Cronos é o rei dos titãs e Reia é a rainha dos titãs. Então, os gregos tiveram uma estratégia. O exército. Vão colocar o Pan na vanguarda do exército, vai colocar ele vestido com as roupas de pele de carneiro ou de cabra e com o pênis à mostra, o falo à mostra e ereto. E vai colocar ele para gritar. Então, na frente do exército, ele dá um berro, um grito tão grande, mas tão poderoso, que esse grito apavora os titãs da Grécia. E eles se rendem. É assim como ficou conhecido o fim da Titanomaquia. Então, o fim da Titanomaquia acabou com o berro ou grito de Pan, que inclusive dava eco. Esse evento ficou conhecido como pânico. Então, a palavra que nós usamos na língua portuguesa para pânico, ela tem origem grega. Vem de Pan. Então, pânico era o que os titãs sentiam perante Pan, quando Pan surgia berrando e com um falo à mostra, de 22 centímetros. Eles sentiam pânico. Então, é assim que ficou consagrada a palavra pânico. E o Pan, ele vai ser compensado karmicamente falando, por causa dessa vitória durante a Titanomaquia, em que ele vai reencarnar de maneira auspiciosa. A essência da doutrina do paganismo heleno ou da astrologia helenística é a metempsicose. A metempsicose em grego significa a reencarnação ou a transmigração da alma. Só que transmigração da alma é o termo mais usado pelos pagãos hindus ou os pagãos da Índia. E metempsicose é um conceito que é a mesma coisa, mas só que ele é usado pelos pagãos helenos, que significa o seguinte, que a nossa alma ou a nossa psique, como é chamada, alma em grego é psique. Então, a crença na metempsicose é o seguinte, é que a psique nunca morre. A psique sai do físico, do corpo físico, se torna espírito ou se torna pneuma. Pneuma é como os gregos chamam o espírito. E o espírito se submete ao fenômeno da metempsicose e reencarna num novo corpo. Então, o que morre de fato para a astrologia helenística é o corpo físico e não a alma. A alma se submete à metempsicose e transmigra para um corpo novo. Então, a alma nunca morre, ela transmigra. Então, com a Titanomaquia, o Pan vai ser compensado karmicamente. Eu já vou contar como é que isso vai acontecer. Vamos falar um pouco sobre o culto a Pan, porque um homem que ganhou uma guerra com um grito, sem precisar levantar espadas, nem arco e flecha, era um homem especial. Então os gregos passaram a enxergá-lo como um homem especial e se desenvolveu todo um culto grego em torno da figura de Pan, ainda quando ele era vivo. Mas aí ele já estava mais velho. Os cultos aconteciam dentro de cavernas ou grutas, que é o lugar frequentado pelos aios, que são... Os aios são os sacerdotes gregos e os que fazem diálogo com os deuses. Diálogo em grego significa meditação. Então os aios meditavam em grutas ou cavernas pensando no deus Pan.
eles utilizavam também flautas ou podem usar instrumentos de percussão. É por isso que o signo de Capricórnio, ele é considerado um dos signos mais musicais de todos. É o que mais tem senso de ritmo e percussão. São os instrumentistas, eles têm uma voz poderosa, por causa da história de Pan. Então, quando os aios se reuniam dentro de grutas e cavernas, eles se reuniam em torno de um falo, ou como é chamado no hinduísmo, de um linga. Então, para as pessoas que são devotas de Shiva, por exemplo, os shivaístas, eles adoram a um linga, que é o falo de Shiva. Isso de adorar um falo é típico das culturas indo-europeias que acreditam em metempsicose. No caso dos gregos, o falo é o falo de Pan. Novamente sobre as cerâmicas. Se você olhar as cerâmicas gregas, você vai ver que Pan normalmente é sempre representado como estando nu e com o pênis ereto, com o pênis teso. Então, um pênis teso é o que os gregos chamam de falo, ou o símbolo fálico, que é a força geradora da natureza. Por isso que os aios tocavam a flauta em torno de um falo de Pan, dentro de uma gruta. E por que dentro de uma gruta? Ou uma caverna? É porque dentro da caverna é que ocorre o eco. Então, os gregos descobriram a ideia do eco ainda na titanomaquia. Quando Pan gritou contra os titãs, o grito foi tão poderoso que causava eco. E quando Pan tocava a flauta dentro de uma caverna, a caverna produzia eco. Então, os gregos acreditavam que o eco era o retorno da ação, que era a resposta de um diálogo. A pessoa dialoga e a resposta do diálogo com Deus seria o eco. Então, o culto a Pan dentro da Europa, ele foi tão popular que o eco da flauta de Pan chegou aos ouvidos de Narciso, o famoso Narciso. Vou comentar um pouco para vocês quem era o Narciso histórico. O Narciso histórico, ele era um eromenos. Eromenos em grego significa gay passivo ou homossexual passivo. E o Narciso era filho de Endimion e Selene. Selene é o nome grego da lua. E Endimion, ou como se chama em grego, Endimionos. O Endimionos era o marido de Selene. Então, Selene e Endimionos tiveram 27 filhas, ou 28 filhas, que são chamados de os Selenos ou as Selenas, que vão dar inspiração para as 27 efemérides da Selene, na astrologia helenística, ou que são 27 efemérides siderais ou 28 efemérides sinódicas. Então, o Narciso era um dos filhos de Endimionos e Selene. E ele era o único filho homem que era afeminado e homossexual passivo. As outras filhas destoavam dele um pouco. Então ele não conseguia se apaixonar por ninguém, a não ser pelo seu próprio reflexo. E isso era patológico. O Pan via que a sua flauta causava eco, então ele se apaixonou pela sua própria música. Só que quando o eco chegou até Narciso, o Pan era um Erastes. O Pan histórico, ele era um Erastes. Erastes significa um homem viril, que ele pode ser um gay ativo, ele pode penetrar homossexuais passivos ou penetrar mulheres, inclusive. É o que se chama de um Erastes. Ele é viril por causa do falo.
Então, o Pan, na condição de hierarcos, ele tenta conquistar o Narciso, o seu futuro Eromeno, só que Narciso não consegue se apaixonar por ele. Então, o Narciso se mata em algumas versões da história. O fato de Narciso não conseguir se apaixonar por ninguém causava uma dor mental nele tão grande que ele se matou, e após a morte, os gregos acreditavam que ele virou uma flor, que ficaria conhecida como Narciso. Então, o Narciso histórico era o Eromenos que o Pan queria, só que não deu certo. Na astrologia helenística, os planetas, os 7 planetas, são separados em sexos ou gêneros. Então, o planeta Saturno e Mercúrio, que são Cronos e Hermes em grego, respectivamente, eles pertencem ao sexo hermafrodito. Pode ser Erastes ou Eromenos. Ou o terceiro sexo, como é conhecido na astrologia védica, que é o sexo, é a expressão sexual não heterossexual. Então, o signo de Capricórnio, ele tem uma expressão de hermafrodito, de Erastes, de Eromenos, não heterossexual. Porque tanto Capricórnio quanto Aquário são 2 signos na astrologia helenística regidos pelo planeta Saturno, regido pelo Cronos. Só que o Cronos histórico, ele foi banido da Grécia após a titanomaquia. Então, os Zeus e os outros olímpicos catasterizavam outras histórias que não tinham relação com Cronos, dentro da constelação, das 2 constelações de Cronos. Então, no vídeo sobre Aquário, o que foi catasterizado em Aquário foi o Ganimedes, o Eromenos de Zeus, que não tem relação direta com Saturno ou Cronos. E aqui foi catasterizado uma história de Pan, nesse signo que é o outro signo de Cronos, porque os gregos antigos criaram pavor do Cronos histórico, o rei dos titãs, pela crueldade. Então ele não merecia ser catasterizado em nenhum zodíaco, por causa da titanomaquia. Só que vai ser numa outra batalha histórica que essa forma de Pan, de uma cabra cornuda com um rabo de peixe, vai ser celebrada. Então, a tifanomaquia é quando um gigante, são quando os gigantes vão invadir a península grega, sobretudo o Olimpo, que vai ser o Tifão e Equídnia. O Tifão e Equídnia são 2 gigantes regentes de cobras, serpentes e de vendavais. Mau presságio, eles vão invadir a Grécia e tentar depor o Olimpo. Então, a maioria dos olímpicos já não tinha mais força para combater o Tifão e a Equídnia. Apenas os Zeus e a Hera vão ficar dentro da península grega. Todos os outros deuses vão fugir para o Egito. Se vocês assistirem o meu vídeo sobre o mito grego de peixes, lá eu comento que a Afrodite e o Eros se transformam em peixes e saem nadando da Grécia, atravessam o mar Mediterrâneo e chegam no refúgio Egito. Com Pan vai ser a mesma coisa. Ele vai alterar apenas a parte de baixo na hora de se metamorfosear. A parte de cima ele vai manter. A parte de baixo ele vai metamorfosear por uma cauda de peixe. Então ele vai sair nadando pelo mar Mediterrâneo até chegar na costa do Egito. Então é na tifanomaquia que o Pan vai assumir essa forma física que ele vai ficar celebrado depois. Só que mesmo assim, o Pan ele era muito alerta. E quando o Tifão chegou no Olimpo, o Zeus já estava de prontidão esperando. Só que o Tifão conseguiu arrancar os tendões de Zeus e esconder numa gruta, numa caverna
embaixo de pele de urso. Então o Pan, ele vai ser o primeiro a voltar do Egito para ajudar Zeus na tifanomaquia. O Pan vai pegar os tendões arrancados de Zeus e vai costurá-los de volta. Uma vez que os tendões de Zeus são costurados, ele fica forte de novo e ele consegue de fato derrotar o Tifão. E a Hera consegue derrotar a Equídnia. Então, após a morte, o Zeus pega os restos mortais do Tifão e sepulta na Magna Grécia, que era uma colônia grega na antiguidade, que hoje fica no sul da Itália, mais especificamente uma ilha chamada Sicília, onde se localiza o Monte Etna e o vulcão Etna. Vai ser no vulcão Etna que Zeus vai arremessar os restos mortais de Tifão, porque foi na Magna Grécia, uma das primeiras colônias gregas. Então os povos itálicos aprendiam o que acontecia na Grécia. Então o Tifão foi enterrado no Monte Etna para ensinar os itálicos o exemplo da força do Pai do Céu. E que aquela história de Tifão e da tifanomaquia nunca fosse esquecida, que ela fosse sempre lembrada. E como forma de agradecimento, o Zeus, o Pai do Céu, o Deus Supremo do Olimpo, catasterizou o Pan metamorfoseado com cabeça de cabra chifruda e o rabo de peixe na constelação de Capricórnio. Por isso que Capricórnio em grego se chama egóqueros, significa cabra cornuda, em homenagem ao Pan. E os planetas, eles são adorados na astrologia helenística através de santas trindades ou divinas trindades. A questão da trindade, ela também é vista na astrologia védica. Só que na astrologia helenística, a trindade é através dos planetas. Então, todos os 7 planetas, incluindo os nodos, eles têm uma santa trindade. E a trindade do planeta Marte é, em primeiro lugar, Pan, depois Ares e depois Héracles. Então, o Pan é a primeira encarnação. Depois que ele foi catasterizado, lembrando que o catasterismo é um recurso que os antigos gregos usavam para imortalizar suas histórias, porque escrever em runas ou em papiro não era o suficiente, porque os gregos sabiam que a Grécia iria ser invadida e destruída. Então, se catasterizarmos no céu, é um lugar onde a história nunca poderia ser destruída. Então, a escrita grega, ela é de fato nas estrelas, porque as estrelas são inatingíveis. Elas não decaem. É isso que asterismo e efeméride significa em grego. É aquilo que não decai. Passam-se séculos, milênios, império atrás de império, e as estrelas, as efemérides, elas continuam no firmamento celeste. Elas são eternas, elas não decaem. Então esse é o sentido de catasterismo. Voltando para a triplicidade, a primeira triplicidade de Marte vai ser Pan, que é essa história. Então é por isso que o planeta Marte se exalta na constelação de Capricórnio, porque Pan é o primeiro avatar ou encarnação do planeta Marte. E o planeta Marte tem exaltação na constelação de Pan, da cabra chifruda. Então, o Zeus vai ficar tão grato por Pan, além de ter costurado os tendões de Zeus, ele ainda
Pan ainda ganhou a titanomaquia. Então ele vai reencarnar agora como sendo o próprio filho de Zeus e Hera, como sendo Ares. Que o Ares vai ser traduzido para o latim como Marte. Em grego é Ares. Ares é filho de Zeus e de Hera e a deificação do exército, da guerra, o do general do Olimpo. E Ares se chama Ares em homenagem ao gado arietiano, que era o gado composto por carneiros, ovelhas e cordeiros. É por isso que o nome de Ares, do signo de Ares em português, se chama Ares, por causa do gado arietino e por causa da triplicidade do Marte na astrologia helenística. Então, Ares rege tanto o signo de Ares, que é Crios, quanto o signo de Escórpio, que é o escorpião. E a terceira e derradeira encarnação, ou avatar do planeta Marte, é Héracles, que ele é conhecido em latim como Hércules, que vai ficar famoso pelos seus 12 trabalhos. E a estrela mais brilhante da constelação de Escorpião é Antares, significa Ares retornado. Então, isso é nessa ordem a triplicidade do planeta Ares, do planeta Marte. Em primeiro lugar, Pan é a primeira encarnação. A segunda encarnação fica sendo como Ares. E a terceira encarnação como sendo Héracles ou Hércules. E é por isso que o planeta Marte tem queda ou debilitação na constelação de Câncer, em oposição à constelação de Capricórnio, mais especificamente na constelação da Hidra, vizinha à constelação de Câncer. Porque dos 12 trabalhos de Héracles ou Hércules, a Hidra foi o único monstro, foi a única besta que Héracles não conseguiu matar sozinho, que ele precisou da ajuda do seu Eromenos Iolau para matar a Hidra. Então é por isso que o planeta Marte tem queda na Hidra. Por isso que o planeta Marte tem queda na constelação do Caranguejo, por causa da terceira avatar de Marte, que é Héracles. E também na astrologia helenística se usa o conceito de detrimento. Então é por isso que o planeta Marte ele tem detrimento em Libra e Touro, porque o segundo avatar de Ares, como sendo Ares, ele vai ser preso por ter se envolvido sexualmente com Afrodite, que é a esposa de Hefesto, a segunda encarnação de Cronos, e Afrodite é a outra encarnação de Reia. Então, o detrimento do planeta Marte em Libra e Touro se dá por causa dessa história. E a Lua, o satélite Lua, tem detrimento no signo de Capricórnio, que é o lugar onde Ares adquire exaltação, onde Marte adquire exaltação. Porque na história grega, a Selene, que é o nome grego da Lua, do satélite Lua, ela é casada com Endimionos e eles tiveram as 27 Selenas ou Selenos, e um deles é o Narciso, que era o Eromenos pretendente do Erastes Pan. Então, como o Narciso não conseguia se apaixonar, não engatou o casamento, o relacionamento não deu certo. Então é por isso que Selene, a Lua, tem detrimento na constelação de Capricórnio, porque é aqui onde está o Pan, o pretendente que foi preterido pelo filho de Selene e Endimionos, o Narciso. Então, essa é a história. Então, como eu falei lá no início do vídeo, essa história ela vai dar muitas asas para a imaginação da arte da cultura ocidental, e vai ser esse escritor escocês James Barrie que vai reaproveitar a história para criar esse personagem Peter Pan, que depois ele vai
ser transformado num longa-metragem de animação dos estúdios da Walt Disney. Então essa é uma das histórias mais celebradas da astrologia helenística. Então, quando a pessoa tem muitos planetas em Capricórnio, o Sol e outros planetas, ela pode ter uma estatura alta, ela pode ser alta, e se for homem, ele pode ser bem dotado, ele pode ter um pênis grande, tipo um pênis maior que 20 centímetros, maior que 22 centímetros, a ideia de um pênis grande. Porque o Pan histórico, ele era bem dotado. E as pessoas com muito Capricórnio no mapa, elas podem ter dons musicais, ou dons de percussão, ou mesmo dons de dança. Até porque os cultos de Pan, eles eram em torno do falo e os participantes dançavam em êxtase com a música. E as pessoas que têm Capricórnio forte no mapa, elas também podem ter uma voz muito potente. Elas podem ter muita autoridade com a voz. Só que as pessoas com muito Capricórnio, na via negativa, elas podem causar pânico nas pessoas. Elas podem ter uma aparência feia ou grotesca na infância e adolescência. Aí quando crescem se tornam bonitas. Então, na infância e na adolescência elas são feias, causam pânico e não têm autoestima no amor. Elas não conseguem atrair um pretendente. Exatamente como o Pan. Ele não conseguiu o relacionamento com o Eromenos Narciso. Então elas têm essa sensação de ninguém se apaixona por mim, ninguém gosta de mim, porque eu sou muito feio, porque eu não sou atraente. Aí quando elas chegam na puberdade, depois, principalmente depois do primeiro retorno de Cronos, ou o primeiro retorno de Saturno, que acontece entre 29 e 30 anos, é que elas desabrocham, é quando o patinho feio se torna um cisne. E aí é quando elas se tornam atraentes e começam a ter sucesso no amor, tá certo? Lembremos que para a compatibilidade amorosa de mapa astral, é a Lua que é importante na compatibilidade, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo com essa aula. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!